Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos conversar, porque na verdade essa é uma aula. A gente vai falar dos principais assuntos que nós temos visto no ENAD, né, nessa parte de gerência de projetos, tá? Gerência de projetos, gerenciamento de projetos, a mesma coisa, do ponto de vista do que nós estamos observando. Fazer o seguinte, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, no chat, o microfone pode ser aberto e aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Fiquem bem à vontade, porque é a hora de tirar as dúvidas, tá? As possíveis dúvidas. Bom, vamos lá. Meu nome é Adilson da Silva, eu sou professor dessa cadeira de gerência de projetos e espero que nesse tempo aqui que nós vamos conversar, eu consiga tirar vários várias dúvidas de vocês, tá? Essa aula está sendo gravada e depois vai ser liberada aí. Além disso, eu vou liberar também essa apresentação. E na apresentação, eu vou colocar uma coisa. Eu vou colocar uns links para quem quiser treinar o conhecimento em gerência de projetos, o faça utilizando um jogo que não sei se vocês conhecem, chamado Kahoot, tá? Então eu vou deixar aí por uns 2 meses, para que o pessoal possa estudar isso, tá bom? Então vamos conversar, vamos iniciar nossa conversa. A ideia é falar sobre conceito de projeto, o que é projeto, de onde surge, por que é que existe, o que é operação, portfólio, tá? Falar do ciclo de vida do projeto, falar do PMI, que é, acho que, o instituto mais importante sobre gerência de projeto, tá? Falar do manifesto ágil e falar das metodologias ágeis, tá ok? Como eu falei para vocês, eu vou falar. Vou falar, vou comentar, né, vou chamar a atenção de algumas coisas. Porque se eu fosse passar realmente o que a gente vê na disciplina inteira de gerência de projetos, a gente precisaria de pelo menos umas 6 a 7 horas. Adilson, é muita coisa. Calma, vocês vão ver que as perguntas que aparecem do ENAD e que o assunto que nós estamos vendo aqui, elas são muito simples. É verdade, muito simples. Agora, você tem que seguir algumas regras. Calma, vamos em frente, né? Bom, projetos, olha para isso. É por isso, ó, 20% do PIB mundial, ou seja, 12 trilhões, são gastos com projetos. Nos Estados Unidos são gastos mais de 300 bilhões por ano só no desenvolvimento de aplicações de TI. E é feito com o quê? Com projetos. São mais de 200 mil projetos. Mais de 200 mil projetos. Então, poxa, é uma coisa interessante. É uma coisa importante. Eu tenho que me focar nisso, né? Veja como é que é, né? Bom, mas e de onde surgem os projetos? Bom, projeto surge, ó, como ele diz aí, resolver problemas ou gerar oportunidades. Você viu que tem uma oportunidade ali, então eu vou trabalhar para, para que eu possa, como é que eu digo, eu possa fazer uso, né, eu possa de aproveitar, não, mas não dá assim mesmo, eu possa aproveitar a oportunidade de fazer o negócio. Olha, eu vi que falta tal coisa. Aí veja, não é só você ver que falta alguma coisa e ir atrás de gerar essa alguma coisa. Não é simplesmente assim. Se você for fazer dessa forma, vai ser uma perda de tempo e de dinheiro, ou não? O que é que vocês acham? Não, eu vou fazer isso. Ah, que legal, você vai fazer isso, que coisa boa, né? Quantos já fizeram? Quanto você vai gastar? Como você vai gastar? O que você vai conseguir com isso? Como é que você tem que
Como é que você faz para se manter? Né? Então, tudo isso você vai ter que levantar. Então, veja, nós somos contratados, não é para outra coisa não, pessoal. Nós somos contratados para resolver problemas. Pode ter certeza disso. Eu, vocês, todos nós somos contratados para resolver problemas, tá certo? Então, é, então por que que a gente não pode fazer isso de forma organizada, certo? Por que que eu não posso fazer isso de uma maneira que eu consiga ter sucesso naquele meu projeto, tá? E aí, por exemplo, daquela minha empreitada, tá certo? Então, aí vem a ideia, né? Olha, o objetivo de um projeto pode ser para reduzir custos, né? Que é uma coisa comum, aumentar o número de clientes, certo? Atender a legislação. Mudou a legislação, passei a ter outro enfoque, uma outra necessidade. Eu tenho que atender a legislação. Aumentar a receita, eu estou com tanto e agora eu vou passar tanto. Aumentar a receita, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade. Agora, veja, chamar atenção para uma coisa. Quando eu boto assim, ó, aumentar o número de clientes. Poxa, é um objetivo interessante para a empresa ou não? Se eu aumento o meu número de clientes, né, eu aumento a minha receita. Mas será que eu dou conta? Será que eu consigo aumentar a produtividade para atender esses novos clientes? Certo? Será que eu consigo entregar o meu produto aos clientes que compraram? Certo? Será que meu produto tem qualidade bastante? Veja, tudo isso eu tenho que pensar, certo? Eu tenho que pensar para entregar algo para que aquela oportunidade que foi gerada, ela não seja perdida, certo? Perdão, não seja perdida. Então é por isso que quando se pensa em uma dessas coisas aqui, é interessante que você faça como projeto, tá? O projeto vai te ajudar a responder algumas perguntas que você vai fazer ao longo da tua empreitada, tá? Problemas com a gerência de projetos. As broncas que davam e as broncas que ainda costumam dar em certos casos, né? Prazos perdidos. Então, olha, eu tenho que entregar esse produto nesse momento. Eita, pessoal, esqueci de uma coisa. Um momento. Cadê? Vou parar só um pouco aqui. Só um momento, pessoal. Pronto, vamos voltar. Vamos lá. Bom, né? E, vamos lá. Quais os problemas que a gerência de projetos tenta resolver ou tenta evitar, tá? Então, qualquer coisa, o chat está à disposição, viu? Pode falar por lá, por lá pelo microfone aqui. Fique bem à vontade, tá? Prazos perdidos. Você vai criar um projeto para que você consiga alcançar os prazos. Então, o projeto ele vai te ajudar nisso. Ele vai te fazer seguir algumas atividades que vai te lembrar dos prazos, né? Evitar estouro de orçamento, evitar retrabalho. Se eu evito o retrabalho, eu evito o prazo, né? Cuido do prazo, porque eu não vou estar trabalhando novamente, tá? E o custo também, ó, diminui, né? Perda de reputação da empresa. Olha, se você, se você tem, por exemplo, a entrega
de algum produto, certo? A entrega de algum produto, e você não entrega no prazo, e não entrega no custo, algo assim, ou não tem a qualidade necessária, sua empresa vai perder a reputação, né? Ou vai ganhar uma má reputação, né? Partes interessadas satisfeitas. À medida que você consegue fazer com que o projeto siga com tranquilidade, que o projeto siga até o fim, dentro do custo, dentro do prazo, as partes interessadas no projeto vão ficar o quê? Satisfeitas ou não? Elas vão gostar muito do que estão vendo, correto? Tá? Incapacidade de alcançar os objetivos é outra coisa, tá? De você, a agência de projeto ela veio com essa ideia de melhorar isso, certo? A importância, né, com isso, cumprir os objetivos do negócio, satisfazer as expectativas. Só um momento, pessoal, por favor. Agora. É, maior previsibilidade, aumentar a chance de sucesso. A ideia é essa, aumentar a chance de sucesso, tá? Pegar os projetos certos no momento certo, é outra coisa. Por exemplo, vou lançar um brinquedo para o Natal. Esse brinquedo deve ser lançado no máximo até quando? Eu diria que uma semana depois do Dia das Crianças, né? Porque aí o brinquedo vai começar a aparecer, alguém vai comprar, não sei o quê, vai começar a crescer, para que chegue o Natal ele em alta, né? Eu não posso lançar um dia antes do Natal, tá? Então, é isso aí. Resolve problemas e questões. Bom, ó, ele responde a risco outra coisa, pessoal, uma das coisas, e até foi objetivo de uma, objeto, perdão, de uma questão do ENAD que visava a parte de gerenciamento de projetos, tá? Responder, a gerência de projeto ajuda a responder os riscos em tempo hábil, tá? Ajuda se eu tenho um problema, eu vou controlar o problema do projeto, que pode acabar com o projeto, pode atrasar o projeto. Eu já vou levantar esse risco, vou ficar de olho e tentar resolver, né? Otimizar os recursos. Às vezes, o que são recursos, né? Pode ser recursos financeiros, pode ser recurso material, pode ser recurso humano, né? A pessoa, você ter os uma pessoa para fazer tal coisa, mas aquela pessoa ela só trabalha, sei lá, é, como eu diria, só vai trabalhar uma parte do tempo e das outras partes, no outro tempo do projeto, ela vai fazer o quê? Então eu posso me organizar melhor com isso, gerenciar restrições que existam, certo? Ah, mas a restrição é muito grande, certo? A gente vai ter que melhorar isso. Eu tenho que fazer com que as coisas funcionem, mas não fazem por causa disso. Eu vou tentar equilibrar isso para que meu projeto saia. Gerenciar melhor as mudanças é outra coisa. Uma máxima na gerência de projeto que diz que todo projeto que era, eu diria que não tinha mudança já foi feito. A gente só tem projeto com mudança agora. Então eu tenho que aprender a trabalhar com isso, tá? É, vou trazer aí. Bom, mas o projeto ele tem uma característica, pessoal. Ele é temporário. Você cria um projeto, ele tem início, meio e fim, bem definidos, certo? E ele vai gerar o quê? Um novo produto, tá? E esse produto, ele vai depois entrar no que ele chama de operação, tá certo? Então, o projeto
ele é temporário, né? Não, olha, a Copa do Brasil 2014 tinha vários projetos aqui. Porque tinha tempo, por exemplo, eu moro aqui em Recife e aqui teve um estádio que é conhecido como Arena Pernambuco, né? Que teve jogos da Copa do Mundo, mas teve foi todo um projeto para entregar esse estádio até mais de um ano antes, né? Me lembro que eu fui para a Copa, aquela que já acabou, a Copa das Confederações. Eu assisti duas partidas da Copa das Confederações. Eu não fui para a Copa, não, a Copa do Mundo, mas a Copa das Confederações eu fui. E o projeto era que esse estádio fosse entregue com um ano de antecedência que ia participar da Copa das Confederações, certo? Ficamos esperando que a parte do metrô chegasse até ele e até hoje não chegou. Aí é outra história, né? Esse projeto não obteve sucesso, tá? Mas vamos lá. Produto ou serviço exclusivo. Todos geram um produto ou um serviço exclusivo, certo? Agora, mas Adilson, peraí, voltar um pouquinho. Pessoal, eu estou aqui conversando, quero conversar com vocês, vocês podem falar, tá? Não fiquem acanhados. Lembra o objetivo? Reduzir custo, aumentar custo dos clientes, aumentar o número de clientes, tá? Então, quando eu penso nisso aqui, eu vou fazer um projeto para, por exemplo, reduzir custo. Eu tenho um custo, quero passar a ter outro. Eu vou fazer um projeto para ir de um canto a outro, tá? Com atividades, com entregas, com prazos, tudo certinho. Então, a ideia é essa, é que eu elabore um projeto para que eu consiga, por exemplo, aumentar o número de clientes, para que eu consiga pensar em aumentar a receita, para que eu consiga melhorar a qualidade, tá bom? Então, vamos lá. Operação, aí, ó, conjunto de ações contínuas com resultado em um dado período contribui para o atendimento de uma necessidade administrativa ou operacional da organização. Quando é, quando é uma operação, vamos lá. Eu vou criar um novo carro, um novo automóvel. Então, tenho todo o projeto, certo? Para quê? Para entregar uma linha de montagem funcionando. Essa é a ideia. A partir daí, não é mais projeto, é operação. Porque eu tenho a linha de montagem ó, operando lá, fazendo a coisa do dia a dia, tá? Então, projeto é eu me mobilizar para chegar em algum canto. A partir desse momento, as operações são repetitivas, o que as atividades repetitivas são chamadas de operações, tá? Projeto versus operações são realizadas por pessoas, têm restrições por recursos limitados, são planejadas, executadas e controladas. Projetos atingem o objetivo e encerram. Projetos atingem o objetivo e encerram. A operação, ela continua fazendo, ocorrendo, repetindo. Então, a operação tem isso. O projeto, ele para. Porque ele pegou o que ele tem que entregar, ele sai. Aí talvez tenha um segundo projeto para fazer o quê? Para fazer com que aquele produto que foi gerado pelo primeiro projeto vire uma operação. Criei a linha de montagem, criei a operação. A partir do momento que eu criei, opa, eu saio, não é mais projeto, passa a ser operação. Outra coisa são os programas, né? Aí você tem o agrupamento de vários projetos aí. A Rio 2016 tinha vários projetos do Rio de Janeiro. A Brasil 2014 também. Fome Zero, que é um programa do governo, né? Isso é bem interessante. Ele tem várias atividades. O PAC, no Programa de Aceleração de Crescimento também. Então, o PAC vai ver projetos estão relacionados. Está gerenciado de modo coordenado para a obtenção de benefícios. Então, a ideia é ter algo que esteja combinado, mais de um projeto, para criar um programa. Tá? Gerenciamento de programas. Foco na interdependência dos projetos. O foco está em ver como aqueles dois ou mais projetos trabalham em conjunto, trabalham ao mesmo tempo. Tá?
Aí vem depois o portfólio. É a coleção de projetos, programas e outros trabalhos agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho. Mas olha, a fim de atingir os objetivos de negócio estratégico, então, objetivos estratégicos, perdão, objetivos estratégicos de negócios. Então, qual é a ideia do portfólio? É ver quais os programas que estão nessa linha e controlá-los e agrupá-los a seguir. Foca no objetivo estratégico, orientar as decisões de investimento, fornecer transparência na tomada de decisão, aumentar a probabilidade de alcançar o ROI, né? Priorizar a alocação dos recursos. Então, essa é a ideia do portfólio. O que eu tenho é isso aqui, ó, estratégia para gerar o portfólio, que vai ser composto por programas e projetos e que vão gerar operações, tá? E ele vai ficar num certo loop até que consiga se fazer o que quer. Bom, gerenciamento de projetos organizacionais, aí gerenciamento de portfólio alinha a estratégia através da seleção de programas e projetos. Então, ele vai alinhar a estratégia de negócio da empresa com os programas que ele tem, para ver qual daqueles programas está alinhado com o planejamento de negócio. Bom, cada projeto ele tem o que a gente chama de ciclo de vida, tá? Então, o ciclo de vida, o que é isso? Né? Ele determina as fases de desenvolvimento do projeto, estabelece o que precisa ser feito. Então, ele vai dar várias atividades para serem feitas para que chegue ao fim do projeto. Ele define, ó, que trabalho técnico deve ser realizado em cada fase. A sequência clara e lógica de eventos. O que é que eu vou fazer primeiro? Vou fazer isso, depois. E aí vai. Quais estratégias, produtos na linha do tempo que devem ser gerados em cada fase? Quem está envolvido em cada fase? Como controlar e aprovar cada fase? Então, mas existem ciclos ou formas de ciclos diferentes, tá? Você tem aí os tipos de ciclo de vida. O primeiro deles é o preditivo. O escopo, prazo, o custo do projeto são determinados na fase inicial, lá atrás. Olha, eu quero ter, vou ter esse custo, certo? O que eu vou fazer é isso, eu devo entregar tal dia. Então, as alterações são cuidadosamente gerenciadas. Olha, o Diego está falando do ciclo PDCA. Veja, o ciclo PDCA ele é ágil. Deixa eu te explicar isso. Mas é o que você está pensando também, Diego. Isso aqui, o preditivo, né? Mas o que você faz com o ciclo PDCA? Você, é como se você criasse vários pequenos projetos que você vai planejar, fazer, verificar e ajustar, tá? No caso aqui, eu estou falando da coisa um pouco mais, mais completa, mais complexa. Você tem um projeto, você tem um prazo, e no início do projeto você determina o escopo, o prazo e o custo. Ou você faz isso quando o projeto é pequeno, ou você faz isso quando você usa uma metodologia que seja clássica, tá? Olha, ele diz aí, o ciclo de vida em cascata. O que é que você enxerga nisso aí? O que é que você vai ver nisso aí? É que eu tenho um ciclo de vida de projeto que eu defino tudo que eu tenho que fazer, certo? Depois, só passo a próxima fase quando termino essa primeira. Depois defino os riscos que eu tenho. E só passa a próxima fase quando encerra a anterior. Então, nesse caso aqui, ó, faz plano para entrega final, em seguida entrega apenas um único produto final. Ele não vai entregando aos poucos o projeto. Ele só entrega tudo no fim. No fim, está aqui, ó, o que você queria, o projeto inteiro, está aqui. Qual o problema disso aí? Se eu pego um projeto de 2 anos, pode ser que 2 anos
daqui a 2 anos não preciso nem daquele projeto que já apareceu outra coisa, tá? Bom, aí, ó, o interativo incremental, esse aí está sendo bastante usado. Não é interativo, não é interação, é interação. Interação quer dizer pedaços, partes. Então, quando eu falo interativo incremental, é que eu vou criar em partes e vou fazer um núcleo, depois eu vou ampliando, tá? Escopo, prazo e custo do projeto são determinados nas fases iniciais do ciclo de vida, mas as estimativas são modificadas após um maior conhecimento. Então, você vai fazer o quê? Você vai começar o projeto. Vai levantar escopo, prazo, custo, perfeito. Mas, com o tempo, você vai começar a ver se há diferenças e vai começar a ajustar. Desenvolve por meio de uma série de ciclos repetitivos. Então, eu desenvolvo uma parte, outra parte, e faço com que eles se conectem, tá? Então, essa é bem interessante, esse tipo. E tem o ciclo de vida adaptativo. São áreas interativas ou incrementais. O escopo detalhado é definido e aprovado antes de uma interação. Veja, não é o que eu vou fazer lá no fim do projeto, não. É o que eu vou fazer, o que é que eu vou entregar daqui a 15 dias, como parte do projeto. É essa a ideia, tá? Então, esse é o tipo de ciclo de vida adaptativo. Pô, esse é o híbrido, perdão, ele junta o preditivo e o ágil. Como assim? Lembra o preditivo? Vai dentro cascata, tipo cascata lá. E se eu tiver vários pequenos projetos ao longo dessa trajetória, dessa empreitada? O que é que acontece? Quando eu faço isso, fica mais fácil, por exemplo, eu corrigir o problema que apareceu. Ou implementar uma mudança que foi colocada depois, tá certo? Então essa é a grande vantagem dele. Aí vem fase do projeto. Veja, não é obrigatório que todo projeto seja dessa forma, mas essa é uma fase genérica que, para quem tem pouca experiência, já ajuda bastante. Primeiro, desenvolvimento do conceito. Qual o conceito que eu quero representar? Tá? Depois eu vejo o estudo de viabilidade. O que é que eu tenho que fazer para que aquele projeto funcione? Requisitos do cliente. Aí, quando chega nessa fase, eu vou levantar os requisitos do cliente. Eu vou ver o que é que o cliente precisa. Lembrando, pessoal, que eu falo sempre nas turmas que eu trato de levantamento de requisitos, que eu digo o seguinte: não é requisito do cliente, não é o que o cliente quer, é aquilo que ele precisa, certo? Então você tem que ter um cuidado grande para não dar o que ele quer e não ser o que ele precisa, tá certo? Desenvolvimento da solução. Então você começa a desenhar a solução. Daqui a pouco eu volto com a imagem, tá certo? É, depois você faz, depois do mesmo do conceito, você faz um estudo de viabilidade. O que é isso, viabilidade? É você verificar se o projeto é viável de ser construído, certo? Se ele é economicamente é viável, se ele tecnologicamente é viável. Por exemplo, aquele filme Avatar, se eu não estou enganado, ele tem uma ideia de fazer ele bem antes, né? Não foi feito por falta da tecnologia. Quando foi possível, eles fizeram, tá certo? Requisitos do cliente, certo? O desenvolvimento da solução. Então, tudo aqui faz parte dessa fase de pensar o sistema. Protótipo, construção, testes, transição.
Essas são as fases genéricas do projeto. Comissionamento, revisão de marcos, lições aprendidas, certo? Agora, como eu falei, é algo aqui mais genérico. Ciclo de vida do produto do projeto versus produto. Lembra que eu falei que o projeto ele tem um ciclo de vida, como diria, um ciclo de vida único, né? Terminou. Você faz um projeto para chegar a alguma coisa. Chegou, parou. O produto não, né? O ciclo de vida do projeto passa por uma série de fases até criar o produto. O ciclo de vida do produto é mais amplo, começa com a ideia, passa pelo plano de negócio e o ciclo de excitação do projeto. Tá? Então, é um pouco mais longo. O ciclo de vida do projeto passa por uma série. Desculpa, aqui. Bom, beleza. Então, eu falei um pouco do ciclo de vida, só voltando aqui, né? Ciclo de vida híbrido, adaptativo, interativo, incremental, preditivo. Adaptativos são ágeis, interativos e incrementais. O escopo detalhado é definido e aprovado antes da interação, orientado à mudança. Orientado à mudança da seguinte forma: se definiu tudo, a pessoa fez o sistema, percebeu que tem uma alteração, ele já vai ajustar aquilo ali. Tá? Eu não percebo isso, ele vai chegar lá. Vamos lá. O gerente de projeto, esse é o cara. Eu fico impressionado como os colegas meus que são gerentes de projeto são fantásticos, certo? Eu vejo a capacidade deles e realmente tento, muitas vezes, imitá-los, não? Imitar, para a minha filha, eu tento aprender com eles, né? Eu tenho meu jeito, mas é realmente interessante você ver o jeito de projeto trabalhando. Mas como assim, Adilson? Bom, ele é responsável por uma série de coisas. Ele é a pessoa que vai estar dizendo fazer o projeto andar. Bom, ele tem uma esfera de influência grande, tá? E olha, as habilidades que ele tem que ter, ele tem que ter habilidades técnicas, porque para que ele não corra o risco de mandar a pessoa fazer o que ele quer, porque não é nem para ser feito, porque ele não sabe, né? Habilidades comportamentais, então ele tem que ser um líder, ele tem que saber tratar com as pessoas, tratar com esses recursos. E habilidades em gestão de projetos. Isso, tá? Habilidade de gestão de projetos. Como é que ocorre isso? Bom, ele vai trabalhar para que ele consiga gerenciar os projetos utilizando ferramentas e tecnologias até, como a gente sabe, do PMI. Para quê? Para controlar o que está acontecendo no projeto. Habilidades que o gerente de projeto tem que ter. Eu botei a primeira aí como liderança. Porque eu não acredito no gerente de projeto sem ser um líder. Eu acho que ele tem que ser um líder. Ele tem que ir à frente e trazer o pessoal vê aqui aquele cara de inspiração. Bom, aí vem meu pensamento, né? Capacidade de influenciar, construir equipe, saber construir equipe, saber se comunicar, saber negociar. Aí ele coloquei ter raciocínio lógico, capacidade de gerenciar conflitos, consciência política e cultural e tomada de decisão. Olha, foram ter flexibilidade e capacidade de adaptação. Bom, na verdade, o projeto ele trabalha segurando esses três bases aí, né, que são conhecimento, habilidades e comportamentos relativos a domínios específicos, né? Você saber do que está falando, saber daquela área que você está gerenciando. Conhecimento, habilidades e comportamentos necessários para orientar e motivar e dirigir uma equipe, ele tem que ter conhecimento para isso.
para liderar, para fazer com que as pessoas entendam o que devem fazer, sem ter que estar lá participando de tudo, né? Delegar um pouco mais. Conhecimento e expertise no setor e na organização de forma a melhor a melhorar o desempenho e fornecer menos resultados no negócio. Então, conhecimento e expertise do setor. Tá? Se eu for colocar um, um pet shop, eu teria que ter uma pessoa que conhecesse do mundo pet, né? Vamos dizer assim, porque eu não tenho cachorro, não tenho gato, tenho animais. Então, como é que eu vou poder opinar sobre isso? Conhecimento, habilidades e comportamento necessários para orientar, motivar e atingir uma equipe. É outro ponto que é muito interessante. Você tem que motivar e trabalhar com as pessoas para que elas consigam fazer o que elas têm que fazer com maestria. Tá? Conhecimento e expertise no setor e na organização, de forma a melhorar o desempenho. Fazer, porque o gerente de projeto ele vai não é só se preocupar com o projeto em si, ele vai se preocupar também com o entorno, porque se o projeto foi plantado, não tiver o entorno, ele não funciona. Tá bom? Habilidades de liderar pessoas, ser otimista e positivo, ser colaborativo, gerenciar conflitos, se comunicar bem, respeitar as pessoas, ter integridade, ser aprendiz, foco nas coisas importantes, raciocínio crítico. Olhe, olhe a diferença de líder e gerente. Certo? O gerenciamento, né? Gerente, direto usando poder posicional, a liderança ele vai confiar para tentar influenciar essa mesma pessoa. E aí vem manter, inovar, administrar, são algumas regras. Para a definição do estilo de liderança. Pode ser um líder, né? Atitudes, humor, necessidades, valores e ética. Pode ser integrante da equipe, pode ser um líder organizacional, pode ser ambiental, própria forma da equipe trabalhar. Agora tem que ser autêntico, ser cortês, não pode estar esbravejando nem brigando com todo mundo. Né? Criativo, né? Ter conhecimento cultural até de outros locais. Né? Por quê? Porque ele vai tratar pessoas de outros locais, as pessoas podem mandar uma coisa para ele e ele pensar que é, sei lá o quê, e ficar com raiva. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Tá, veja, ele é autêntico, beleza, ele é cortês, ele é criativo, ele tem as ideias de como vai fazer aquilo funcionar. Agora, ele é emocional, intelectual, gerencial, tá? Ele é social, não tem o gerente que fica isolado na sala, tá? A política, ele tem que estar adepto a isso e orientado a serviço sistêmico, procurar levar as coisas orientadas a serviço. Bem, e os stakeholders, o que são isso? Os stakeholders são indivíduos e organizações envolvidas ativamente no projeto ou cujos interesses podem ser afetados. Quer dizer, eu tenho interesse pessoal meu que aquele projeto saia, certo? Mas eu posso não estar trabalhando diretamente para isso, tá? Ferramenta, agora, para que você consiga levar o projeto à frente, é interessante que você utilize de ferramenta de gestão. Acho que a primeira, a principal, é o que chama de análise SWOT, análise fofa. Não é brincadeira, é fofo mesmo, tá? Aqui, ó, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Fofa. Forças e oportunidades.
ferramentas e fraquezas e ameaças. Bom, a análise fofa deriva da análise SWOT. A ideia, né, é você verificar o que a empresa tem de melhor, qual é a força dela, quais são as oportunidades que ela pode alcançar com isso, quais é que ela não pode alcançar, mas ela poderia se ela fizesse alguma outra coisa. Então, vem aqui as fraquezas e as ameaças. Bom, outra ferramenta é a árvore de decisão, que é utilizada para identificar as alternativas a alternativa de solução a algum problema. Essa é uma ferramenta bem interessante. Tá? Ela cria caminhos alternativos para a resolução do problema. Você escolhe de acordo com o prazo, com o custo, aquilo que for mais interessante para você. Outra ferramenta importante, muito legal, é o Balance Scorecard. Acho que tem muita coisa escrita, né? O objetivo da metodologia é buscar a maximização do resultado, tendo como requisitos a administração de serviços com base na visão da estratégia empresarial. O que o Balance Scorecard faz? Você faz um planejamento estratégico e, em cima desse planejamento estratégico, você cria atividades que vão fazer com que você alcance as metas previstas, as metas pensadas no que no teu planejamento estratégico, tá certo? Então essa é a ideia, tá ok? Bom, ciclo PDCA. Opa, chegamos aí, Diego, no ciclo PDCA, né? A metodologia é gerada para tornar mais claros e ágeis os processos. Olha o que eu falei, claros e ágeis. Lembra que eu falei, olha, ela é ágil, né? Então, quando a gente fala do processo, do ciclo de vida preditivo, ela tem o princípio do PDCA, porém o PDCA ele é ágil. Por quê? O preditivo, eu tenho uma entrega final. O PDCA, você gera entregas pequenas ao longo do tempo, para que eu consiga construir o projeto. Tá? Então, o PDCA é uma ferramenta de gestão de projetos, onde você vai estabelecer as metas e planejar o que você vai fazer, certo? Depois você vai executar, né? Que é executar as atividades que você planejou. Depois você vai verificar. Tá? Pessoal, estou olhando para cá com o meu monitor, onde tem os chats, tá? Ele está aqui de lado. Aí volta eu fico olhando para cá. É por isso, tá? Voltando. O cheque que é a verificação, verificar, monitorar, avaliar periodicamente se os processos e resultados estão conforme projetado. O que foi que eu planejei, eu consegui fazer, é o cheque. E o ACT é o agir, verificar o resultado, padronização dos padronizando os bem-sucedidos, revisar e corrigir e repetir os processos necessários. Então, agir. Então, você planeja, executa, verifica e caso você encontre alguma outra coisa que você acha que esteja certo, você pode agir, ok? É por isso que eu digo que ele é ágil. Essa ferramenta é interessante, pessoal. Você deve ter ouvido falar dela, o benchmark. Que é isso? Benchmark é você, vamos lá, é você olhar um pouco para fora da tua empresa e ver se lá fora existem projetos, processos que estão dando certo. Então, a partir do momento. A partir. Estou vendo aqui o discurso do computador. Então, com o benchmark, eu vou olhar o que outras empresas estão falando, estão fazendo. Até empresas que não são do mesmo ramo que a minha, mas eu posso encontrar lá um processo que seja legal e eu posso trazer para cá, tá certo? Posso trazer para cá. Então, essa é a ideia do benchmark. O programa que ajuda a entender o passo a passo do que você está pensando. E o diagrama de Pareto que ele ajuda no quê? O diagrama de Pareto é o seguinte: 80% dos impactos e problemas podem ser resolvidos atacando
20% dos casos. Então, faça uma média desses casos aí para ver se o que é que pode fazer. E histograma também é bem interessante, até para você medir algumas coisas tudo na mesma época. A matriz de responsabilidade, essa também é bem interessante. Ela vai dizer quem deve fazer o quê, tá bom? Bom, vamos acelerar um pouquinho aqui, né? Organograma, isso ajuda muito a entender a hierarquia da organização, como a organização está representada, como ela está separada, tá? Entrevista é uma ferramenta de coleta de dados através da conversa, também outra ferramenta. Então, todas essas ferramentas para ajudar. Ajuda a entender sua posição no mercado. Perfeito, Diego. É isso aí. Olha aí. Ó, é por isso que eu gosto também que vocês participem, tá? Então, quando você fala aí, a posição do mercado, acho que a FOFA, a análise SWOT é a melhor que tem, tá, entendeu? Porque você faz uma análise da empresa, é isso aí, ajuda. Você fala das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Para que mais à frente você faça um projeto para chegar àquilo. E como fazer isso? O Balance Scorecard é o melhor deles. Você usa ele a partir da análise que você fez da empresa para você saber como você vai organizar e como você vai desenvolver a empresa dali para frente. Joia? Vamos lá. Ciclo PDCA, né? Plan do Check Act, certo? Esse marco que a gente falou, fluxograma, diagrama Pareto, histograma, matriz de responsabilidade é muito interessante. Ela diz quem vai fazer o quê. Então, para quem está gerenciando, isso é perfeito, né? Você tem a condição de focar em algumas pessoas. Bem interessante. Organograma de entrevista. Beleza. Vamos para a segunda parte agora. Que parte é essa? Processo do PMBOK, que é do PMI, e área de conhecimento do PMBOK. Tá? Bom, esses são os grupos de processo do PMBOK. Você tem, primeiro, processo de iniciação. Vamos, olha, deixa eu voltar um pouco. Vou criar o meu projeto para chegar a algum ponto. Pessoal, eu vou pedir a vocês um minutinho para pegar um pouco de água. Tá? É rapidinho.
Olá, pessoal, voltei, desculpa. É, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Vamos para a visão geral do PMBOK, né? A ideia do PMI dividiu os projetos em 5 grupos. Grupo de iniciação, grupo de monitoramento e controle, grupo de planejamento, grupo de execução, grupo de encerramento. Tá? E a gente vai falar um pouco de cada um desses grupos. O primeiro grupo é o grupo de iniciação, é só para iniciar o projeto, certo? É para dizer, olha, estou começando, quem vai tomar conta é fulano, o prazo é esse, o tipo é essa a ideia. Essas são as atividades que eu vou ter, tá? É o início. Depois, eu vou para o processo de planejar, de planejamento, que são as partes interessadas, como é que eu vou me comunicar com eles, como é que eu vou, é, como é que eu vou ver o custo, como é que eu vou acompanhar os riscos, eu vou planejar isso. E depois eu começo a executar o projeto e vou começar o que a monitorar e controlar. Ver se está tudo bem, se está tudo indo no caminho certo, tá na execução, tudo mais. E por fim, eu venho para o processo de encerramento, onde eu encerro o meu projeto, tá? Eu paro o meu projeto, tá? Então esses grupos, dentro desses grupos, eu tenho vários processos, tá? E cada processo desse está associado ao que, aos grupos e a essas áreas de interesse. São 10 áreas de escopo, cronograma, custo e qualidade, recursos, riscos, aquisição e comunicação, partes interessadas e integração. Então, rapidamente, o escopo ele cuida do que? Do que vai ser entregue no projeto. Primeira coisa. O cronograma ele faz o que? É, ele acompanha, ele acompanha o que está sendo feito, tá? Para ver se está no prazo, essas coisas. O custo é justamente o custo, né? Eu vou acompanhar o que é que eu estou gastando, se eu estou gastando corretamente, se eu preciso porque, olha, às vezes as operações elas custam muito caro e as pessoas têm, né? Normalmente têm um valor fixo para fazer aquilo. Por exemplo, se alguém já viu uma série que fala de filmes importantes, o filme da Esqueceram de Mim, com Macaulay Culkin, ele foi orçado, se não me engano, 32 milhões e meio. E parece que o pessoal tinha previsto 33 milhões e meio, coisa assim. Olha, 33 milhões só. E o pessoal, não, a, a Warner vai fazer isso, tá? E quando eles apresentaram o projeto, eu disse, não, 33 milhões, não, 32 milhões e meio, 33 milhões não vai. Aí a gente não vai fazer o projeto está cancelado. Só que os caras tinham falado com a Fox e a Fox estava interessada. Então a Warner saiu e a Fox pagou os 33 milhões e ganhou dinheiro pra caramba com isso, né? Custo. Então você tem que elaborar o custo do teu projeto. Qualidade, qual a qualidade que eu vou colocar no meu projeto? Recursos. Quais são os recursos que eu tenho? Certo? Quais são os recursos que eu tenho? Pessoal, só um momento, tem um probleminha aqui, rapidinho. Problema resolvido. Vou continuar.
A parte de recursos, quais são os recursos que eu tenho? Como é que eu vou alocar as pessoas no momento certo no meu projeto? Tá? Essa é uma ideia. Riscos, tá? Quais são os riscos que eu identifico? Porque os riscos não só existem riscos negativos, não. Você pode ter riscos positivos. Ah, eu tenho um risco, caso o risco é algo que pode acontecer. Caso isso aconteça, meu projeto vai terminar muito mais rápido. Riscos, aquisição. O que é que eu tenho que adquirir para que o projeto funcione? Comunicação. Comunicação, né? Como é que eu vou? Porque, olha, uma das coisas importantes de um projeto é a comunicação. É eu conseguir passar para as partes interessadas, para os clientes, para os gerentes, o que está acontecendo, o que vai ser entregue, tá? Como isso está, como é que está o projeto, porque isso interessa as partes interessadas. Então, a comunicação. Identificar essas partes interessadas, fazer com que elas fiquem satisfeitas com o projeto. Tá? E a integração disso tudo. Tá? Então, eu tenho os processos, tenho os grupos de processos e tenho essas áreas que atendem isso. Mas vamos ver uma coisa aqui. Olha, eu peguei cada processo de gestão, de escopo, qualidade, tá? Separei os processos dele e coloquei aqui, olha, o P, P, C, ó, aqui tem uma legenda. I, iniciação. E, planejamento. E, execução. C, controle. F, finalização. Vou falar de cada um, tá certo? Então, vamos lá. Vou começar gestão de escopo. Pessoal, quando você encontrar planejar o gerenciamento de escopo, sabe o que é isso? É você definir como você vai levantar o escopo, as atividades, como você vai registrar isso, como você vai acompanhar, como você vai monitorar. É justamente pensar nisso. Depois que eu pensei como vou fazer isso, eu começo o quê? Coletando os requisitos. Lembra? Requisitos é aquilo que o cliente necessita, não o que ele quer. É o que é que ele precisa para trabalhar, para ter sucesso. Não é o que ele quer, tá certo? Então, coletar requisitos, definir o escopo, definir o escopo. Depois que eu coleto os requisitos, vejo o que ele quer, eu defino o que é que eu vou entregar. Porque nem tudo que ele quer eu vou conseguir entregar, tá? Então, eu vou definir o que é que eu vou naquele projeto entregar. Criar um EAP, ou WBS, que é a EAP, estrutura das atividades do projeto. O que é que eu vou ter no projeto? Isso, depois isso, depois isso, depois eu vou começar a pensar nisso. Validar o escopo, é conversar com o usuário e perguntar a ele, é isso que você quer realmente? E quando ele disser que sim, você seguir com isso até o fim. Não faça como já fizeram comigo, de eu fechar seis coisas, né? E no fim entregarem seis coisas, só que dessas seis, três eu tinha pedido, as outras três eu nunca pedi, eu nunca usei. Então foi o quê? Perda de tempo. Tá? Cronograma. Olha, lembra que eu falei? Planejar o gerenciamento do cronograma. Como é que eu vou controlar? Como é que eu vou atuar? Onde é que eu vou registrar? É isso, planejar o gerenciamento do cronograma. Aí eu vou definir as atividades, sequenciar as atividades, estimular, estimar a duração das atividades, certo? Estimar a duração das atividades, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou estimar essa duração? Como é que eu vou saber quanto tempo durou, né? Desenvolver o cronograma. Como é que eu vou? Porque, olha, quando eu falo em atividades, né? Quanto tempo cada atividade vai demorar? Então, eu tenho um processo só para isso, para eu desenvolver esse cronograma. Antigamente, até, o processo era o processo da gestão de tempo, mas tempo você não se gerencia. Tempo, você
Tempo não gerencia, você gerencia cronograma, porque tendo as atividades eu posso ir, voltar, entender-se? Tá? Você pode avançar um pouco, você pode alterar. O tempo ele é constante, beleza? Então, e veja, tudo é planejar, tá vendo? Tudo é P. Agora, isso aqui é de controlar, monitorar, controlar o cronograma. A partir do momento que eu criei o cronograma, eu vou fazer o que agora? Vou controlar a execução dele, certo? Custos. De novo, lembra? Planejar o gerenciamento dos custos. Vocês já entenderam, né? Planejar o gerenciamento dos custos é quanto eu tenho, como é que eu vou gastar, como é que eu vou registrar, certo? Estimar os custos de cada atividade. Lembra a EAP? Lembra a EAP? Eu vou pegar para cada atividade e botar o custo dele. Com isso, ao chegar ao fim disso, eu determino o quê? O orçamento. Agora, o nome é estimar. É uma estimativa, não é uma assertiva. Está estimando um custo, está estimando um valor, mas que esse valor pode mudar, né? Certo? Agora, normalmente o que acontece é que, com a experiência que nós temos, nós conseguimos é, chegar próximo, pelo menos. Muitas vezes acertar, né? Com o tempo você vai melhorando até isso aí. E, por fim, depois de determinar o orçamento, vai controlar o custo. Você vai controlando o que foi gasto corretamente, se eu tenho que, se eu estou dentro do meu custo ou não, certo? Qualidade, planejar a qualidade, gerenciar a qualidade e controlar a qualidade. Aí não tem planejar gerenciamento, planejar o gerenciamento, não. É planejar a qualidade, é uma coisa mais direta. Você vai, ó, entrar na qualidade lá para ver isso. Depois, você planejar como a qualidade vai ser feita, vai ser implantada, você vai gerenciar a qualidade, depois controlar. Gerenciar a qualidade é ver se as coisas que você pensou para a qualidade estão sendo implantadas e trabalhadas e utilizadas. E controlar a qualidade. Controlar a qualidade é verificar se aquilo que você planejou foi o que foi entregue, né? Então é no fim. Beleza? Aqui, riscos. Riscos é importante muito, tá? Risco você tem. Planejar o gerenciamento de risco, lembra? Tudo aquilo ali que eu falei. Identificar os riscos. Você prevê quais os riscos que vão ter. Já vi uma pessoa colocar como um, um dos riscos do projeto era que as meninas que estavam participando do projeto engravidassem, porque isso ia atrasar as coisas, tá? Então, identificou o risco. Agora, como ele ia controlar, eu não sei, certo? O problema é que a primeira pessoa a burlar isso foi ela. Ela que ficou grávida, sabe? Então, fora a brincadeira aí, é você identificar os possíveis problemas. Olha, é os possíveis eventos. Por quê? Você pode ter eventos que vão prejudicar o projeto e pode ter eventos que não. Pode ter eventos que ajudem o projeto. E aí? Eu vou fazer uma análise qualitativa do risco, depois uma análise quantitativa. Qualitativa é para saber o risco vai ocorrer, certo? Vai ocorrer, qual a probabilidade dele ocorrer? E análise quantitativa, quanto isso vai me custar, certo? E depois de definir isso, eu vou planejar as respostas a esses riscos. O que eu tenho que fazer caso eles ocorram? Tá? Lembrando que existem riscos positivos. Aí, a gente sabe que para riscos negativos, eu tenho que aplicar ferramentas, metodologias para quê? Para fazer minorar
a ocorrência dele, minorar a ocorrência deles. E no risco positivo, eu tenho que fazer tudo para quê? Para maximizar a ocorrência dele, para que ele ocorra, né? Tá certo? E claro, existem técnicas, existem maneiras, por exemplo, tanto um quanto o outro posso de repente terceirizar o risco para que outra pessoa ou outra empresa trabalhe ele, entendeu? Para que outro grupo trabalhe ele. Implementar todo o risco tem que ter uma resposta. Tá? Você tem que implementar a resposta para ele. E ficar depois o quê? Monitorando os riscos para ver se eles estão perto de ocorrer, se você conseguiu fazer com que eles diminuíssem, tá bom? Vamos lá. Gerenciamento das partes interessadas. Olha aí, ó. Olha, identificar as partes interessadas está no grupo de iniciação. Quando você começa o projeto, você diz, opa, quem tem interesse nesse projeto? Ah, a Jaqueline, a Joyce, a Socorro. A Sônia tem interesse, mas apenas para ser informada. Ela não quer nem saber como é que está, só quer saber que está sendo feito. Ela não quer saber qual o custo, nada. Já a Graciete, ela quer saber tudo. Eu quero o custo, saber como é que está o andamento, como é que estão os recursos, tudo, eu quero saber tudo, tá? Eu vou identificar as partes interessadas. E aí, vou fazer o quê? Olha de novo aí. Planejar o gerenciamento das partes interessadas. Verificar o que elas querem, verificar como é que eu posso atendê-las, tá certo? Depois gerenciar o engajamento. Para quê? Por quê? Se a parte está interessada, por que é que ela perdeu interesse agora? A perda de interesse pode trazer problemas para o projeto, certo? E monitorar o engajamento da parte interessada, ficar olhando, vendo lá, monitorando o engajamento para ver se precisa mudar. Como eu falei, a Sônia disse que eu queria saber que está rodando. Já a Graciela disse, eu quero ver tudo. Então, a comunicação minha de gerente com ela vai ser diferente, tá? Gestão de recursos, olha aí, gestão de recursos. Planejar o gerenciamento, estimar os recursos das atividades, o que é que eu preciso para cada atividade, adquirir esses recursos, que pode ser a contratação da pessoa, a compra do material, desenvolver a equipe. Bom, se for a contratação da pessoa, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver essa pessoa, desenvolver a equipe para que ela possa trabalhar olhando isso, gerenciar a equipe, né, acompanhar e controlar esses recursos, se está tudo bem, se está indo bem, se está atendendo, se não está. Essa é a ideia. Bom, processo da gestão de comunicação. Perdão. Planejar o gerenciamento das comunicações, gerenciar as comunicações e monitorar. Olha, digamos assim, 90% do tempo do gerente de projeto é comunicação. Eles comunicando com as partes interessadas, se comunicando com os clientes, se comunicando com as pessoas que estão trabalhando no projeto. Tá certo? Gerenciamento de aquisições. Veja, é outra coisa. Eu vou planejar o gerenciamento das aquisições. Porque, vamos lá, eu estou construindo um prédio e eu preciso comprar os elevadores. Será que eu preciso comprar os elevadores logo no primeiro mês de início da construção? Eu vou botar esses elevadores aonde? Eu vi uma obra assim, certo? Em que os elevadores foram adquiridos muito cedo. O que ocorreu é que esses elevadores, eram quatro, dois tiveram problemas depois, porque eles ficaram ao relento, chovendo, na chuva, né? Então, assim, quando planejar quando eu vou comprar, o que eu vou precisar. E ficar controlando isso. Porque também tem outra coisa. Se eu digo, olha, eu vou precisar para o terceiro mês do projeto e deixo para comprar no terceiro mês, pode ser que eu não consiga. Eu tenho que me preocupar com antecedência para não perder o time, né, o tempo certo da compra, tá bom? Aí vem a integração, desenvolver o termo de abertura do projeto, que está lá na iniciação, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, como é que o projeto vai andar, orientar e gerenciar o trabalho do projeto, gerenciar o conhecimento do projeto, conhecimento adquirido no projeto. Como é que eu vou gerenciar? Eu tenho que guardar em algum canto, né? Mas eu preciso depois, e aí? Como é que eu faço?
monitorar controlar o trabalho do projeto, acompanhar o que está sendo feito, realizar o controle integrado da mudança. Quando tiver alguma mudança nos requisitos, no escopo do projeto, tem que controlar isso. Para quê? Para que eu possa ter garantia daquilo que eu estou fazendo. Né? Ah, teve mudança. Por quê? Quando foi implementado, não foi implementado, né? E, por fim, encerrar o projeto em fase. Eu posso criar tudo isso só para uma fase do projeto, um pedaço dele. Esse aqui, olha, essa aqui são as partes interessadas, ou, perdão, partes interessadas, são os processos, né, as áreas, pelas fases do processo, tá? Tá bom? Pelas fases do processo. Veja, o maior número de processos está aqui, ó, no planejamento, estão vendo? Execução é a pena maior, né? A de controle é maior ainda, tá certo? Bom, esse aqui são os processos divididos dentro dos grupos que o agente do projeto apresenta. Né? Então, processos que estão no grupo de ação, grupo de planejamento, de execução, de monitoramento e de encerramento. Tá certo? Bom, aí eu queria colocar uma coisa que eu vi, que foi feita uma pergunta lá, a diferença entre cliente e patrocinador. Basicamente, cliente é aquela pessoa para quem o produto está sendo feito. Patrocinador é quem está pagando pelo trabalho de construir aquele produto. Tá? Aí, aqui, o cliente é a pessoa, a organização que receberá o produto ou serviço, fornece os requisitos. Ele fornece os requisitos de expectativa e avalia e aceita as entregas. O que pode não está envolvido nas atividades diárias do projeto, contanto, principalmente na entrega final e na satisfação das necessidades. Joia? Bom, aí que a gente passou pelo PMI, nós vamos entrar agora nos últimos minutos aqui da nossa conversa para falar de uma. Nossa, cresceu muito, 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 que é a gestão ágil de projetos. Cresceu tanto que em 2017 o PMI ele acabou criando um, uma orientação ágil, tá? Modificando alguns processos. Mas tudo isso nasceu, e isso normalmente está sendo perguntado no ENAD, o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil ele nasceu dentro da área de informática, tá? Oriundo de uma reunião de, acho que não me engano, 12 gurus de desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas. Eles se reuniram em um estado lá dos Estados Unidos, lá no fim de semana, e começaram a conversar sobre isso, sobre o que fazia os projetos darem certo. Tá? Então, o pessoal de certa experiência, e eles chegaram a essa conclusão, certo? Essas são as bases da conclusão a qual eles chegaram, certo? Primeiro, indivíduos e interações são mais importantes, muito mais importantes, que processos e ferramentas. Né? Só um momento. Então, indivíduos e interações mais importantes. Não adianta a pessoa dizer assim, não, eu tenho os melhores computadores, então meu sistema vai sair perfeito. Não, pessoal. Não adianta você ter os melhores computadores se seu planejamento, sua metodologia não está legal. Tá? Software funcionando,
é mais importante que a documentação completa e detalhada. Lembrando que isso aqui nasceu dentro da área de informática, tá? Mas aí, não, logo descartam uma opção e trocam pela outra. Não entendi, desculpa, Diego. Diego, se você quiser falar, tá liberado o microfone, tá? Ficar mais fácil. Não, na verdade, não é descartar uma opção, tá? Eu estou dizendo o seguinte, é que nada importante do que ter as melhores máquinas é eu ter indivíduos interessados no trabalho, indivíduos interessados no projeto que estão trabalhando. E esse pessoal, mesmo tendo máquinas ruins, mas tendo pessoas bastante interessadas e se comunicando, conversando, você pode sair do projeto, tá certo? Software funcionando, né? Tem que ser é mais importante do que ter só uma documentação. Documentação serve para muita coisa. Então, uma coisa para qualquer outro projeto. Colaboração com o cliente é mais importante que negociação de contratos. Traga o cliente para dentro da sua equipe. Trabalhe com ele diariamente. Entenda o que ele quer. Tá? Adaptação à mudança é mais importante do que seguir um plano inicial. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou seguir em frente. Tá? Eita, tem uma alteração para fazer. Agora não. Agora não. Só vou fazer lá no fim. Às vezes, uma alteração dessa pode ajudar bastante. Tá? Então, com isso, o Manifesto Ágil ele tem 12 princípios. Aí que era a minha dúvida. Achei que trocava o processo por indivíduo só. Não. Dá ênfase aos indivíduos e às interações. Tá certo? É essa a ideia. Tá certo? Software por documentação. Olha, a documentação é como eu sempre digo. O pessoal começa a trabalhar com metodologia ágil, aí pensa que a documentação não existe. Não, a metodologia ágil não usa documentação. Não, ela usa documentação. Porém, a documentação necessária, tá? A documentação necessária, tá certo? A pessoa tem o caso da FDD, que foi a metodologia que nasceu, foi criada por uma das pessoas que fez o Manifesto Ágil, que depois de 1 ano e meio de trabalho, o sistema tinha um manual de 500 páginas e nada funcionando. O que é que adianta você ter um sistema de 500 páginas, mas não tem nem como cadastrar o cliente? Certo? O interessante é ter ele funcionando. Tá, joia? Bom, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente. Com o quê? Entrega rápida, adiantada e o quê? De produto de valor. O que é um produto de valor? É algo que ele vai usar. Eu não vou criar uma tabela. Em sistemas, eu via muito isso. Não vou criar uma tabela que ninguém vai usar, mas vou criar que enquanto isso a gente vai fazer outras coisas. Aí criar uma tabela de Estado Civil. Peraí, pessoal. Estado Civil, acho que faz desde da última Constituição que não muda o Estado Civil. Para que eu vou fazer uma tabela, uma tela que muda o Estado Civil? Por quê? Estou perdendo só tempo, tá? Aceitar mudança de requisitos mesmo no fim do desenvolvimento, mesmo lá no fim do desenvolvimento, a pessoa diz, olha, tem que mudar tal coisa. Às vezes essa mudança vai dar um gás maior para a tua operação, para aquilo que você está pensando. Então, né, os processos ágeis se adequam à mudança. Entregar o software funcionando com frequência, sempre entregando alguma coisa, tá certo? Sempre dessa forma. Você, ao invés de você pensar, eita, vou entregar tudo no fim, não, vou entregando pouca coisa e coisa de valor, tá certo? Essa é a ideia. Vamos lá. Todos relacionados ao negócio, desenvolvedor e trabalhar junto. Quer dizer, eu posso trazer, eu tenho o desenvolvedor do produto lá e vou trabalhar com as pessoas que vão estar no marketing, que vão estar vendendo, que estão associadas ao negócio, que usam aquilo. Elas é que vão me dizer
melhor quais são os requisitos do produto, tá? Contínua atenção à excelência técnica, bom design, aumenta a agilidade. Você está sempre focado em fazer e fazer correto logo de início. E outra coisa, simplicidade. Quanto mais simples, melhor, tá? Evite complicação. As melhores arquiteturas, requisitos, design, né, média de times são auto-organizáveis, quer dizer, times que trabalham por si só. Agora, intervalos regulares, outra coisa que eles falam, intervalos regulares de um mês, tem que ser de um mês e mês, 15 em 15 dias, uma em uma semana, você para ver se o processo que você está usando está legal. Se não estiver legal, mude o processo, né? Veja o que é preciso mudar. É essa a ideia. O característico de os métodos ágeis, a flexibilidade e a simplicidade. Benefícios, aumento da satisfação do cliente, melhoria da comunicação e aumento de colaboração dos desenvolvidos. A gente vai ter várias coisas desse tipo. Método tradicional, método ágil, o principal problema é o tempo. Em quanto tempo eu faço as coisas, tá? É essencial. A tradicional, vou ter uma série de coisas. O ágil, eu sou mais direto, certo? Por exemplo, aqui do tradicional ágil. Aí vamos passar. Aqui, ó, é interessante você, veja, a tradicional você planeja para eliminar risco, a ágil planeja para entregar maior valor ao cliente, tá certo? Bom, aí agora eu vou falar de algumas metodologias que são consideradas metodologias ágeis, tá joia? A primeira delas é o Scrum. Tá? Eu mesmo sou certificado em Scrum, então eu gosto muito dessa metodologia. Ela é um framework. Eu vou botar essa imagem daqui a pouco, tá? Mas olha, ela é um framework. Qual a diferença de framework para metodologia? É que metodologia, normalmente ele vai dizer, use isso, use essa ferramenta, faça dessa forma, enquanto que o framework não. Ele dá um esqueleto, uma armadura, dá os principais pontos e diz assim, você implementa da melhor forma, tá? Essa é a ideia do framework, tá? Então, no projeto Scrum, primeiro, não há centralização da autoridade. Não tem um gerente de projeto, então o que é que está falando aqui de gerenciamento de projetos, né? Realmente não tem. Mas, certo? Você tem o gerente de projetos não direto no Scrum, um pouco acima, tá? Vem nos outros projetos, certo? Por quê? Porque você tem a equipe no Scrum trabalhando de forma auto-organizada. Ó, o Scrum atua de forma auto-organizada, eliminando papéis, dando às pessoas uma visão que vai além de suas especialidades. Quer dizer, eu sou desenvolvedor, mas eu vou conhecer também um pouco mais da parte de estrutura, de suporte, sei lá. Eu vou além do que eu conheço. Tá? É essa a ideia, né? O gerente funcional ou de projetos, a equipe é auto-organizada, ou seja, os processos são definidos pela própria equipe. Não é um gerente de projetos que vai fazer isso, tá? O Manifesto Ágil prioriza pessoas e interações, mais do que processos e ferramentas. Bom, uma palavra que dá significado ao Scrum é essa, resiliência. Por quê? Você vai ter que se adaptar para possíveis mudanças, ser flexível para aceitar essas mudanças e controlá-las de alguma forma, ser mais dinâmico. E o learning, que é de aprendendo, né? Você, com o tempo, vai aprendendo sobre o projeto, sobre os processos, sobre o que está sendo feito. Bom, o Scrum, ele pode ter, são uma equipe pequena, de 7 a 2, porém, isso não impede que eu tenha
equipes, projetos com mais de 500 pessoas. Pronto, na empresa que eu trabalho como desenvolvedor e analista, eu tenho 60 pessoas no projeto, certo? Agora, isso separado em equipes o quê? Pequenas, que vão entre as 7 mais ou menos 2, quer dizer, de 5 a 9 pessoas, certo? Tipo do Scrum. O Scrum está fundamentado em 3 pilares: transparência, inspeção e adaptação. Como assim, Alisson? Transparência. Todo mundo sabe o que está acontecendo e consegue pensar e se organizar para que aquilo ali ocorra melhor. Inspeção. Ele tem momentos onde ele faz inspeção do processo para ver se ele está indo bem, para ver se as coisas vão ser entregues com qualidade. E adaptação. Caso encontre algum problema na inspeção, a adaptação vem para corrigir isso. Valores que sustentam os pilares do Scrum. Aí, ó, aqueles foram os pilares. Agora, o que é que sustenta os pilares? Comprometimento. Esse é um ponto importantíssimo, as pessoas estarem comprometidas com o projeto. Foco, né? No Scrum, o time mantém o foco constante na meta da sprint, nos objetivos do time. Foco no que está fazendo. Coragem, o time de Scrum trabalha com coragem para fazer coisa certa e, cara, coragem para discutir o que está sendo feito, até em certos momentos contestar o que foi feito, né? Para que ele seja feito de forma correta, tá joia? Veja, tudo isso aí, pessoal, eu estou falando assim, mas se ele tiver um projeto, vai dizer, poxa, mas não faço isso. A metodologia, ela vai reforçar essa necessidade de você estar trabalhando com isso, tá? Respeito é outro pilar. Respeito pelas pessoas com as pessoas. Você trabalhar com pessoas é difícil, mas se você trabalhar com elas e não respeitá-las, não ter respeito entre vocês, é mais difícil ainda, tá? A abertura, o time Scrum e Stakeholder concordam em estarem abertos a respeito do trabalho, para um entender o trabalho do outro. Aí veja, fundamentos do Scrum. Rapidamente aqui eu vou falar desses fundamentos. O primeiro deles é a atitude. Comprometimento e foco, duas atitudes que a gente exige das pessoas que estão no Scrum. Comprometimento com o que está sendo, o que está se fazendo, certo? E foco naquilo que está fazendo, certo? Atitude, comprometimento, auto-organização. Próximo, papéis. O Scrum ele apresenta 6 papéis, vamos dizer assim. 3 papéis centrais e 3 papéis não essenciais. Centrais, dono do produto, Scrum Master, time de desenvolvimento. Esses são os papéis centrais. Quer dizer, se tu estiver trabalhando com Scrum e não tiver esses 3 aí, sinto muito, não é Scrum, tá? Então você tem o dono do produto, Scrum Master, time de desenvolvimento. Papéis não essenciais, stakeholders, quer dizer, aquelas pessoas que podem influenciar, mas não estão dentro do projeto em si, tá? Fornecedores, que fornecem o quê? Fornecem papel, computador, né? Serviço de rede, bom, tudo, qualquer coisa que for necessária para usar o projeto. E o Scrum Guidance Buddies é um documento que diz as regras do Scrum e como elas vão ser trabalhadas. Tá? Então, ele fala dos stakeholders, né? Scrum stakeholder, cliente. São usuários finais do produto ou serviço desenvolvido, podem fornecer feedback sobre funcionalidade e usabilidade. Fornecedores de material, fornecedor de tecnologia, fornecedor de material, papel, computador, o que seja, ou fornecedor de tecnologia, que fornece, por exemplo, a tecnologia para acessar um banco, tá? Então, você para utilizar o banco, um banco de dados, tá, pessoal? E entre os papéis não essenciais tem o Scrum Stakeholder, que é o executivo e patrocinador, são os chamados de sponsors também. A equipe de suporte e operação garante que o produto desenvolvido pode ser mantido.
time de marketing de vendas, regulador de órgãos governamentais, pessoas que estão fiscalizando lá também são esses. O Klugenberg ele vai falar de qualidade, de regulamentações governamentais, segurança e outras coisas que normalmente são definidas pela própria empresa que está desenvolvendo o trabalho. Aí entramos agora nas cerimônias. O Scrum ele apresenta esse leque de cerimônias aqui, cujo mais importante qual é? É a da sprint. Vou tentar explicar resumidamente o que é cada uma delas. Né? Sprint. Aí você tem o Sprint Planning 1 e 2. O Sprint Planning a Sprint é o grande guarda-chuva, a grande cerimônia guarda-chuva, porque embaixo dela estão todas as outras, certo? Para começar a Sprint, eu faço primeiro a Sprint Planning 1, depois a Sprint Planning 2. O que fazem? A Sprint... Perdão, gasguei aqui. Sprint Planning. Bom, a Sprint é um tempo de 15 dias ou 30 dias, né, onde vão ser construídos, onde vai ser construído aquele produto que eu estou fazendo parte dele. Então, a Sprint, quando você define o que tem que fazer na Sprint, essa definição é blindada, e você começa a trabalhar dentro da Sprint. Só que tem direito de falar o que vai fazer, como vai fazer a equipe, é o time de desenvolvimento, esse papel aqui, ó, e aqui é o time de desenvolvimento. Aqui eu tenho aqui o dono do produto, eu preciso falar, o dono do produto é aquele que tem, ele é a voz do cliente dentro do projeto. O Scrum Master, que como diz, o mestre do Scrum é o cara que vai fazer o Scrum funcionar e vai fazer com que os outros usem a regra do Scrum. E o desenvolvimento é quem está desenvolvendo o produto. Tá? É quem está desenvolvendo o produto. Vamos botar para frente. Então, essa cerimônia, o desenvolvimento, ele é que vai ficar responsável por construir a parte do produto que vai ser entregue no fim. No Sprint Plan nenhum, planejamento, ela pode demorar até 4 horas, certo? Mas ela é dividida em duas partes. A primeira parte, você vai dizer, opa, ou você que eu falo, então, o PO vai chegar a dizer assim, eu quero que seja construído isso, tá? Aí o time vai ver se é possível, como ficaria, fazer estimativa, na verdade, entender, na primeira parte, entende o que o PO está falando, depois vai para o Sprint Plan 2 e faz o planejamento de como construir. É nesse momento aí que pode haver até mudança no escopo que foi definido pelo PO, que é o dono do produto. Por quê? Porque a equipe percebeu que daquela forma não vai ser legal, percebeu que tem atividades para fazer antes de fazer aquelas, tá? Então, percebeu que não vai dar tanto, não vai dar tão valor, um grande valor ao usuário. Então, é nessa hora aí do Sprint Plan 2 que o time de desenvolvimento vai negociar o que é que vai estar realmente na sprint. Depois de negociado e o artefato que é conhecido como o sprint planning, ou o sprint backlog é fechado, ele é blindado e não se muda mais ele. Isso vai até o fim da sprint. Ah, diz, se ocorrer sei lá, alguma coisa ocorreu, eu não vou poder mais, não vou fazer mais dessa forma. Como é que eu faço isso? Simples. Você para, né? Só que tem direito, autoridade para é o PO, mas ele para a sprint e recomeça, tá? Agora, depois você começa a trabalhar, a cada 24 horas você tem uma reunião diária, que é o Daily Scrum Meeting. Aí esse Daily Scrum Meeting, ele faz a reunião diária, no máximo 15 minutos, onde cada participante diz o que fez ontem, o que vai fazer hoje, e se tem um impedimento. Se tiver algum impedimento,
retira-se aquela pessoa, o Scrum Master, que não precisa estar presente na reunião diária. Vai lá conversar com a pessoa que está entendendo o que está acontecendo e ver se pode ajudar, trazer alguém da própria equipe para ajudar. E depois que você passa por todo esse perrengue, né? E você chega no fim da tua etapa, você vai para a revisão de sprint. Mostrar às partes interessadas o que você fez. Tá? E depois que eu terminei, mostrei, está tudo resolvido, que eu faço uma retrospectiva da sprint. Lembra? Eu disse que a cada um tempo tem que ser revisto todo o processo. Essa que faz a retrospectiva da sprint, que cada um vai chegar ao outro aqui, dizendo o que aqui fez, o que deveria ser feito. Mas, na verdade, cada uma dessas cerimônias, elas apresentam uma série de perguntas que ajudam a direcionar o que vai ser tratado, tá certo? Então, a retrospectiva da sprint, ela permite que o time de desenvolvimento entenda logo o que houve e possa até mudar, né? O artefato e aí vai, tá certo? Então, a retrospectiva do artefato mudar a forma de trabalhar, é usada para isso, para você ver se melhora essa forma de trabalhar. Bom, e por fim dos fundamentos do Scrum, você tem os artefatos do Scrum. Backlog do produto, sprint backlog, definição de pronto, incremento. O que é isso, pessoal? Eu vou voltar para cá, mas vamos lá. Produto backlog é tudo que vai ter no meu produto. Tudo no meu sistema inteiro está numa lista que eles chamam de produto backlog. Numa lista de tudo que vai ocorrer no sistema. Tá? Depois que você começa e divide em sprints, você vai ver o sprint backlog, que é tudo que tem dentro daquela sprint para ser feito, criado. Depois disso, é, você vem para o incremento, que é a entrega daquilo que você criou. Tá? E na definição de pronto, tem uma coisa seguinte, interessante, que é o seguinte: definição de pronto. Eu quero saber, certo? Perdão. Eu quero saber, antes de entregar para o desenvolvimento da equipe, eu tenho uma definição de pronto, dizendo assim: olha, o que você vai me entregar para que eu faça tem que estar nesse formato aqui, para facilitar a minha vida de desenvolvedor. Não é só desenvolvedor de software, não, tá? Desenvolvedor de qualquer forma. Então, isso é interessante, porque isso vai ajudar bastante a construir as coisas. Bom, processo Scrum. Tá? O Scrum, olha aqui, deixa eu aumentar aqui e mostrar para vocês. Olha que coisa super interessante. Tá? É, olha aí. Planejamento do sprint. Você tem o produto backlog, tudo que vai ter no escopo do projeto. Lembra do PMI? No escopo do projeto? Beleza. Você define o objetivo da sprint. Ou o Scrum Master e o time. Os três participam. Depois da reunião de planejamento, tem o sprint backlog, que é o que vai ser entregue do backlog, foi tirado do backlog e foi colocado aqui nessa sprint para desenvolver. Você começa a desenvolver e a cada 24 horas tem uma reunião diária. Participam quem? O time de desenvolvimento, o Scrum Master pode participar, não tem participo para registrar os impedimentos, que ele é responsável por retirar os impedimentos. O que são impedimentos? Erro no código, caso de sistemas, a definição do tamanho de alguma coisa está errado. Então, ele é que vai trabalhar com isso. O que não está aqui me apagalinho, né? É porque não é obrigatório para trabalhar nisso, tá? Ele fica nisso aqui. Quando termina esse ciclo da reunião diária, é porque o produto terminou. Coloca e envia para o dono do produto, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco. Vamos lá. Bom, outra metodologia muito interessante, muito simples, é o Kanban. Não passa disso, tá?
Kanban não passa disso. É só um quadro onde eu tenho, no mínimo, 3 colunas, 3 raias, fazer, fazendo e feito. E aqui eu coloco a definição do que eu tenho a fazer. E toda vez que eu for trabalhando, eu vou tirando dali do fazer e colocando no fazer, colocando no fazendo. Por que que tem só dois no fazendo? Porque só tenho 2 pessoas trabalhando. Se eu tiver 3, vou ser 3. E assim por diante, tá? Então, isso aqui me ajuda a controlar quem está fazendo o quê. Ajuda muito e também ajuda a controlar o que você está fazendo. Eu uso bastante o Kanban. Lean. Lean é outra metodologia, tá? Também conhecida como LSD, que é Lean Software Development. O Lean, o que é o Lean? O Lean é um modelo, né, utilizado na Toyota, na construção de carros, e foi adaptado para o uso em sistemas, tá? Bom, o que é que ele faz? Ele tem 7 princípios. Eliminar desperdícios, quer dizer, coisa errada em desperdício. Você não entregou desperdício. Você está refazendo desperdício, tá? Você fazer a mais desperdício também. Amplificar o aprendizado, procurar ver que se todos estão aprendendo e fazer com que eles cresçam sempre juntos. Adiar comprometimento e manter flexibilidade. Às vezes, não tem tanta certeza do que tem que fazer, adie um pouco para se comprometer, para que você faça isso quando tiver mais condições de entender melhor o projeto. Entregar rápido, quanto mais rápido entregar, melhor. Por quê? Porque a pessoa já vai testando, né? Tornar a equipe responsável. É o seguinte, deixa o pessoal saber o que está acontecendo, porque eles é que estão construindo, então isso vai ajudar bastante. E entregar rápido, né? Para evitar que o cara desista, mude de ideia e queira fazer outra coisa. Então, a equipe é responsável construir com qualidade e integridade desde o início. Se você faz desde o início isso, você não vai ter muitos problemas. Visualizar e otimizar o todo. O cliente não vê uma coisa tão específica, ele vê o todo. Ele vê tudo que está sendo feito. Tá? Outra metodologia, essa daí é mais de programação. Extreme Program. Programação ao extremo. Tá? Ela tem como valores de comunicação dentro do time, entre o cliente e a equipe, coragem para fazer refactor, para refazer, perder dias, tá? Feedback e teste de aceitação presente, presença do cliente, ter o cliente lá presente, simplicidade. Faça sempre da maneira mais simples que vá funcionar. E respeito. Trabalho em equipe é a coisa mais importante. Princípios da XP. Envolvimento do cliente, entrega incremental, foco nas pessoas, aceita as mudanças, mantém a simplicidade. Esse aqui bem parecido com o outro, né? Tá certo? Olha aí, a prática do XP tem 10 práticas que ele acha interessante que sejam aplicadas. Primeiro você pensa no teste, para depois pensar no desenho que você vai entregar para fazer aquilo que você quer. Você vai pensar no teste, para evitar que o teste ocorra, né? O refactoring, reconstrução, baseia-se na remoção de redundância, é olhar um código, olhar algo que você está vendo que está exagerado em alguma coisa e retirar. Stand-up meeting, que são reuniões diárias com a equipe, rápidas, faz stand-up todo mundo em pé, né? E que é uma coisa mais ou menos que o Scrum faz com a reunião diária, todo mundo em pé, e vamos falar logo no momento que acontece aqui, e pronto. O stand-up meeting, reuniões rápidas, né? Com toda a integração contínua, então, você pensou, alterou, testou e subiu para a produção, tá? Isso é o tempo todo. Programação em par, um contra um programa, o outro está ali do lado, tudo dando pitaco da programação, certo? O move people around, as duplas, elas devem se trocar de lado, tá? Para poder fazer outras coisas e aprender. O código é coletivo, não existe a pessoa dona de uma classe, todos são donos. E você vai estar sempre desenvolvido seguindo um padrão. Tá? O cliente deve estar sempre próximo.
Você deve sempre gerar é, em versões pequenas, bola release, e ter sempre um design simples. Não precisa complicar. Tá? Outra prática, só trabalhar no máximo 40 horas por semana, só. Né? Você tem o papel do cliente dentro da equipe, aceitar teste, ter teste de aceitação para poder entregar o software ou o produto que você fez. E usar o sistema de metáfora é muito interessante para você explicar algumas coisas. Tá? É interessante. O XP é desenvolvedor, cliente, coach, testador e cleaner. Para limpar o código. O tracker é que vai registrar como está ocorrendo as coisas, o gerente que vai acompanhar. Aqui tem uma figura que mostra como o XP está entregado ao Scrum. Você tem a metáfora para criar o produto backlog, você tem reuniões em pé na dele Scrum Meeting, refabricar, quando você precisa recomeçar aqui, tá? MDD. Essa daqui foi aquela que eu falei que nasceu do projeto totalmente fracassado. Function Feature Drive Development. Ele é orientado a que é a construção orientada a funcionalidades, certo? Então, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Ah, elaborado, essa metodologia é elaborada com foco em entrega frequente de software funcionando, envolvimento de cliente interno e externo, não é a metodologia de gerenciamento de projetos, mas ela trabalha com foco principal em cobrir o processo de engenharia de software e não do gerenciamento. Bom, prática da FD, modelagem de objetos de domínio, desenvolvimento de feature, pós-individual de classe, clipe de features, inspeções, build regulares, gerenciamento de configuração, relatório, barra visibilidade. Então, ele é bem simples, isso aqui é a estrutura dele, ele tem a parte de concepção, ele vai desenvolver o modelo abrangente e construir a lista de features e planejar por features. E aqui o sistema pega por feature e coloca aqui na construção. Bom, agora vamos falar do PMO, que é uma coisa que pode cair também na prova de exame. O PMO é o Project Management, tem o Project Management Institute, que é o PMI, que é o instituto, tá? E tem o Project Management Office, que é o escritório de gerenciamento de projeto. É ele que vai ajudar na alocação dos recursos corretos dentro das equipes. É ele que vai fazer com que os melhores recursos sejam colocados nas melhores vagas, tá certo? E o PMBOK é um guia oficial do PMI. Bom, ele define o PMO como uma unidade organizacional que pode assumir várias formas dependendo das necessidades da empresa. Ele pode ser um piloto de suporte, que vai, a plataforma consultiva fornecendo suporte para os gerentes de projeto, para que eles possam seguir com o projeto corretamente. O de controle estabelece padrões, isso aqui já dá padrões. Olha, quer fazer? Faça dessa forma aqui, certo? Para poder seguir em frente. Tem o PMO direcional, que assume o controle completo da gestão do projeto, aloca gerentes de projeto de equipe, controlando diretamente a execução de cada projeto. Tá? Então, esse tipo de PMO tem autoridade completa para andamento de projetos. A principal função do PMO estabelece metodologias, processos e práticas consistentes para a gestão de projetos. Tá? Então, ele vai ajudar na construção desses projetos que vão ser padronizados, utilizados para você fazer projetos, criar projetos. Gerenciar o portfólio, lembra o portfólio que falou atrás? Que é justamente de você colocar, alinhar os projetos com a estratégia da empresa, certo? A governança, tá? PMO estabelece mecanismos de controle de relatórios que garantem que os projetos estejam progredindo conforme planejado, dentro do prazo,
Tá? Então, é um acompanhamento dos projetos. Gestão de riscos, ele centraliza e promove uma abordagem padronizada para identificar, avaliar e mitigar riscos. Então, ele a criação de plano de contingência, ele ajuda nisso. Tá? Treinamento e desenvolvimento dos próprios gerentes para que eles possam tocar os projetos. Documentação e relatórios, documentação e relatório necessário para entrega à diretoria, para indicar o que está sendo feito. Benefício, melhor alinhamento estratégico, já que você está pegando os projetos alinhando com a estratégia de negócio. Aumento da eficiência, ok? Ao padronizar os processos e implementar melhores práticas, o PMO reduz o retrabalho. Então, a ideia, lembra que a gente vai fazer sempre perfeito? Você reduzir retrabalho, vai evitar riscos maiores. Tá? De custo e benefícios, PMO fornece ferramentas e relatórios para monitorar isso. Transparência com relatórios regulares, o mecanismo de controle do PMO aumenta a visibilidade, tá, sobre o status do projeto, de como o projeto está andando, que ponto ele chegou. Tomar decisão informada, o PMO oferece informações cruciais e contexto sobre o desenvolvimento dos projetos. Pouco oferece projeto, por que você está funcionando? Né? E desafios. Qual é o desafio do PMO? Resistência à mudança. Você está colocando a parte de processos dentro da empresa, o pessoal vai resistir, normal. Né? Custo de implementação, porque você vai ter pessoas experientes trabalhando nisso. Né? Maturidade organizacional. Organizações com baixa maturidade de gestão do projeto, é difícil você instalar o PMO, mas é possível. E maturidade. A maturidade do PMO varia conforme sua evolução dentro da organização. Algumas empresas começam com PMO de suporte e a medida vai evoluindo para outro. Tá certo? O PMO é uma estrutura essencial para a organização que busca melhorar a eficiência e eficácia da gestão do projeto. Ele vai fazer a gestão disso aí, vai melhorar, tentar melhorar o gerenciamento de projeto, ajudando o gerente de projeto a tocar as coisas. Bom, chegamos no fim. Pessoal, isso aqui é meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo. adilson.silva@educacional.com. Espero ter ajudado vocês a lembrarem um pouco disso, do que é gerência de projetos, tá certo? Vou já falando, fazer chegar até vocês os testes, para vocês poderem brincar um pouco e lembrar tudo que eu falei aqui, tá joia? Procurem, dar uma lida, mas eu digo a vocês, não treinem, não, como é que chama? Não tente decorar, leia a respeito do, tá bom? Certo? Espero que eles consigam ter sucesso e torço para que isso aconteça. Pessoal, muito obrigado por essa paciência toda. A aula está gravada, eu vou liberar para vocês em breve. Um grande abraço, tá? E até uma próxima. Tchau, pessoal.